Bodycast com Guto Espinosa e Luísa Cecília. Corpo forte, mente forte. Antes de começar, eu gosto sempre de reconhecer algo muito importante. Tudo que a gente constrói começa com Deus. E é Ele que nos dá vida, oportunidade e força para continuar. E é com gratidão a Deus que nasce o Bodycast. Muito bom, parabéns, filho. Esse momento é muito importante, é um marco, porque você está iniciando um novo projeto, um projeto que já vem aí há algum tempo sendo idealizado. E agora não, agora tomou corpo. E é com muita gratidão no coração que eu estou aqui compartilhando desse momento, não só com você, mas com todos que nos assistem. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao Bodycast com Guto Espinosa e Luísa Cecília, a mãe do Guto. É isso aí. Esse podcast nasce da prática, da vivência e do que eu vejo todos os dias. Aqui a gente fala de corpo, mente e desenvolvimento pessoal, sempre conectado com a vida real. Trabalho, rotina, vida social e escolhas. Sem discurso vazio, sem promessa fácil. Quando escolhi a educação física, foi exatamente por isso. Porque ali eu entendi que poderia ajudar pessoas em várias áreas da vida. Não só corpo, mas na confiança, na disposição, na clareza mental e na presença. Essa vontade de ajudar o próximo sempre foi muito natural em você, né? Aliás, tem um pouco de mim também, né? Tem mesmo. Sempre foi um traço da personalidade, do caráter. E ver isso hoje, virando, fazendo bem para tanta gente, é bom demais. É uma realização. Então dá aquela sensação de que valeu a pena. Hoje eu vejo empresários, profissionais e criadores extremamente competentes, mas sempre cansados, sobrecarregados e sem energia. Não é falta de capacidade e nem é falta de conhecimento. É corpo e mente que não acompanham a rotina. E quando isso acontece, o resultado aparece em forma de cansaço, ansiedade, falta de foco e decisões equivocadas. Isso não vai aparecer em palestras, aparece no dia a dia. O corpo influencia tudo: postura, energia, disposição e presença. Isso muda como você se comunica, como se relaciona e como cria conexões. Networking não começa quando você fala, começa quando você chega. E o Bodycast também nasce para conectar pessoas. Pessoas que valorizam saúde, equilíbrio e crescimento. Aqui a gente vai falar de temas que muita gente evita. Suplementação, ergogênicos, canetas emagrecedoras, que são as queridinhas agora, e estratégias do mundo fitness. Sempre com responsabilidade, falando dos benefícios, dos riscos e das consequências reais. Informação para você decidir o que é melhor para você. O fisiculturismo faz parte desse universo. Ensina disciplina, foco e constância, mas também mostra os limites do excesso. Aqui a ideia é aprender com a experiência, não copiar caminhos. Quando se fala de limites do excesso, é uma linha tênue, porque a vida que nós temos de correria, rotina, acelerado, muitas tarefas, muitas ocupações, acaba sobrecarregando o nosso dia a dia. Consequência, a nossa mente. Já não tem como dividir corpo e mente. É tudo conectado. Afinal, tudo fica melhor quando a gente encontra o equilíbrio. É difícil, mas a gente tem que se esforçar. Se você busca crescer sem se destruir, esse podcast é para você. Segue o Bodycast e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso. Que esse conteúdo contribua na sua vida, na sua rotina e que faça muito sentido. Você ouviu e assistiu Bodycast com Guto Espinosa e Luísa Cecília. Corpo forte, mente forte. Sejam bem-vindos ao Bodycast com Guto Espinosa e Luísa Cecília. Bom, hoje vai ser um pouquinho ao contrário. Minha mãe vai me entrevistar para eu contar um pouquinho da minha história para vocês e tirar algumas dúvidas. Só assim para saber, né? Alguns detalhes que os filhos geralmente escondem das mães. Então, vamos saber aqui direitinho a verdade dos fatos. Agora não tem como esconder, porque o Bodycast é com a realidade que a gente trabalha. É isso aí. Então, vamos aí. Eu quero saber de você, antes de decidir pela educação física, você chegou a trilhar ou considerar outros caminhos profissionais? Ou o que levou a repensar nessa escolha? Não, eu sempre quis educação física. Desde criança, eu fui gordinho, né?
como você sabe. E eu tive muitas dificuldades, muitos preconceitos, mesmo participando de todos os esportes que tinha na escola, na rua, vivia na rua jogando bola, correndo. Mas se sabe, né? Quando a gente é mais gordinho na infância, a gente sofre um pouquinho. Então, depois que eu emagreci, eu vi o quanto a minha autoestima, a minha autoconfiança aumentou. E eu achei que eu poderia levar para outras pessoas esses benefícios do exercício físico. Então, eu nunca pensei em outra, a não ser minha família. Quando eu falei que ia fazer educação física, quase tiveram um treco, né? Aí se coloque no meu lugar. Mãe, a figura trabalhando, liga da rua, mãe, não vou mais fazer tecnologia, porque, na verdade, ele já trabalhava com isso. Eu fiquei do outro lado do telefone, pasma. Como assim? Você sabe que é difícil arrumar emprego nessa área, o salário não é compatível, você vai trabalhar demais. E olha, e não foi só isso. O Guto, na verdade, ele falou de educação física, mas ele andou aí, sabe que ele ia ser biólogo, porque vira e mexe parecia com um bicho, uma certa vez pareceu com uma iguana no ombro, e depois passou por um violão também. Falei, o que será que ele vai ser? Então, quando ele falou, assim, de surpresa, realmente eu não posso negar que eu tive... Olha, foi um choque. Mas não, a minha cabeça sempre foi educação física. Sempre foi educação física. Por gostar tanto de jogar futebol, de participar de esportes em geral. Isso é verdade, verdade. Houve um momento marcante em que você percebeu que a educação física não era apenas uma profissão, mas talvez um propósito de vida? Eu acho que com o tempo de experiência, você melhorar a parte de mente, autoestima, a pessoa começa a ter um autocuidado maior com ela mesmo. Então, eu achei que eu poderia ajudar muito e contribuir para mais pessoas esses benefícios. Eu vejo, assim, pelo que eu acompanho na academia, que o personal trainer, às vezes, também é um psicólogo, né? Sim. Acho que às vezes dá uma paradinha no treino e começa a desabafar, a conversar. Então também tem esse outro lado que talvez faça até parte mesmo dessa parte da mente. Né? Sim, sim. E o personal é que a gente acaba virando muito amigo, né, dos alunos. E com isso a gente consegue colaborar em outras partes, outras áreas da vida da pessoa. Então, ele começa ali a gente treinando, não que a gente deixe de treinar. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Ele virou amigo e já pensei o seguinte, já vai aliviar já, né? Não, de jeito nenhum. O treinamento é o principal ali. Mas a gente auxilia em outras coisas também. Então, a gente auxilia também na parte psicóloga, a gente conecta pessoas. Eu acho que uma coisa muito importante do personal é a gente conseguir conectar pessoas. A gente consegue fazer vários negócios acontecerem numa academia. Aquele aluno é advogado, aquele aluno está precisando de alguém para advogar para ele, aquele corretor de imóveis está vendendo um apartamento, e se você sabe quem... Então, a gente consegue conectar e desenvolver vários negócios ali. É muito interessante, né? Cria uma integração que amplia laços. Cria laços sim. Mesmo, né? Sim, não sim. É só o profissional. Sim, sim. Mas também tem esse lado humano, ser humano, né? A gente contribui para muitas áreas ali do aluno. Então, eu acho que quando a gente consegue enxergar esses benefícios, corpo e mente, eu acho que é gostoso de ver isso. A gente sente prazer mais em ver isso até mesmo do que o próprio físico. Porque o físico ele vai ser consequência dos nossos treinos já. A partir do momento que ele já está treinando, está se dedicando, o físico vai vir. Agora, quando você vê ele melhorar no dia a dia dele, ele melhorar na disposição, nas decisões do dia a dia, eu acho que tem outra coisa melhor de ver isso. E a gente, aí por experiência própria, né? A gente vê a eficácia do
do exercício físico na mente, porque quando eu passei por um episódio de ansiedade, né? Eu não gosto de falar muito nisso, que já me dá vontade de chorar, mas foi um momento difícil, foi ali na época da pandemia, e o médico falou, olha, o melhor remédio para você é fazer exercício no mínimo por 40 dias. Seja chovendo, seja frio, seja calor, mas você tem que fazer. E justamente eu, sedentária, quer dizer, eu fiz muito tempo academia, mas passei um período assim um pouco afastada. E aí o médico fala isso e era meio que se apresentava ali para eu poder atingir uma melhora naquele mal-estar. Porque ansiedade só sabe quem tem. Né? Às vezes a pessoa até desconsidera, menospreza os sintomas, né? Para os familiares é difícil aceitar isso, mas é muito difícil. Sim. É muito complexo esse assunto de ansiedade. Os sintomas, o que a gente sente, os efeitos. Mas, enfim, a mente da gente é que realmente comanda o nosso corpo. E na ansiedade a gente passa por esse processo. E aí eu fico pensando no caso do personal trainer, que muitas vezes a pessoa chega ali com um grau de ansiedade, às vezes até com uma depressão. É a tábua que vai te salvar naquele momento, né? É esse envolvimento com essa prática física que vai trazer essa melhora. É isso mesmo. Hoje muitos artigos mostram que o exercício físico em si, ele libera mais os hormônios do prazer do que o próprio remédio. Então, por isso que hoje muitos psicólogos, psiquiatras, eles indicam o exercício físico primeiro. Se não der resultado, aí eles entram com o remédio. E o exercício físico, ele não só ajuda no corpo, como na mente. É por isso que a gente tem que fazer exercício. Não tem jeito. Se você quer ter uma longevidade com qualidade, o exercício físico ele é o mais importante que vai ter. Eu indico mais, a musculação, gente. Você precisa ter músculo. Se você não tiver músculo, você vai sofrer na velhice. Bom, eu vou respirar fundo agora e continuar. Desculpa compartilhar esse momento particular da minha vida, mas passamos aqui para uma outra pergunta. Ao longo da sua trajetória profissional, quais foram os desafios mais significativos e que aprendizado que trouxeram, que esses desafios trouxeram para a sua vida, enquanto profissional e enquanto ser humano? Muitos. Não vou mentir que eu pensei muito em desistir várias vezes. Por conta, no começo, a educação física era muito... Ela não era valorizada, né? Estigmatizada, né? Ela não era valorizada em nada, então a gente recebia muito pouco. Na época, eu cheguei a receber, trabalhando das 6 da manhã às 23 horas, no início da minha carreira, R$700. O que você faz com R$700 trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite? Então, eu pensava muito, porque eu sempre quis crescer. Eu sempre tive o objetivo de crescer. Eu sempre quis crescer na minha área. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas, às vezes, dá aquela bad, né? Dá aquele desânimo. Você fala, putz, caramba, eu tô trabalhando, eu tô me dedicando e não tá saindo. Então, mesmo que o que eu trazia de benefícios para as pessoas ficarem bem, eu falava, caramba, mas eu também preciso viver, né? Eu preciso crescer, eu preciso ter sucesso. É o que sempre quis. Então, eu acho que a gente não pode desistir. Graças a Deus, hoje, depois de 22 anos de área, 22 anos de treino, eu tenho muita experiência e eu creio que eu ajudei muita gente já. E também te ajudaram também. Muito. As pessoas que entraram na minha vida, a maioria foi a melhor coisa. Eu amo trabalhar com pessoas, né? Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ver aquela conexão entre as pessoas. Então... eu tô na área certa. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Aí, voltando lá atrás, no telefonema, quando você deu a notícia que
que ia fazer educação física e hoje a gente vê esse resultado. E para mim, enquanto mãe, é muita gratidão. Ver que deu certo, que a sua escolha foi a melhor. Bom, aí você falou 22 anos de experiência. Isso. Então você viveu e vivenciou muita coisa. E qual dessas conquistas que você considera mais representativa? Nossa, hoje a principal, além de eu estar, graças a Deus, muito bem na minha área, ser valorizado e ser reconhecido é a melhor experiência. Mas, assim, do que aconteceu da minha área, foi a entrevista da Caras. A Caras me chamar para poder fazer uma entrevista. Isso é o maior reconhecimento que eu tive. E, se Deus quiser, vai ter mais e mais. Estímulo para continuar, né? Isso. Para prosseguir. É isso mesmo. Cada vez melhor. É sempre querer crescer mais e nunca desistir. Nunca desistir. Gratidão a essas pessoas, né, que estiveram e que estão. Com certeza. Né? E as que ainda virão também fazer parte da sua história, Sim. né? Essas pessoas são muito importantes para mim. São irmãs e irmãos que a vida me deu. Que você conquistou. Sim. Né? Então, para finalizar, qual a mensagem, a reflexão que você gostaria de deixar para o público que nos acompanha, que está nos escutando? Sempre ser grato a Deus. A partir do momento que a gente está conectado com Deus ali, eu todo dia, a hora que eu vou dormir e a hora que eu acordo, eu agradeço a Deus. Não importa se o dia foi bom, não importa se o dia foi terrível. O que aconteceu? Agradece. Que certeza que foi portas que ele fechou para você não ter alguma desilusão. Ou aquela porta que abriu para você e você conseguiu agarrar. Sempre ser grato a Deus. E ter constância. Constância e não deixe de se desenvolver também. Eu acho que o conhecimento também, ele é o principal, junto com a gratidão. Agradecemos a todos vocês que passaram esses momentos aqui. Eu entrevistando, que é algo inusitado, né? A mãe muito, entrevistando... Muito. O filho, mas não posso deixar de reconhecer, é um orgulho, né? Para uma mãe ver um filho trilhando o caminho do bem e se realizando profissionalmente em todos os sentidos, e que essas respostas sirvam como estímulo, como incentivo. Não só incentivo para continuar os exercícios e treino, mas também para assistir aqui o nosso próximo episódio, né? Aí. Bom, eu trouxe minha mãe porque a gente precisava de gente leiga, que tenha perguntas que você pode ter e não tem coragem ou não tem alguém para poder tirar responder para vocês. Então, eu espero que vocês gostem do nosso podcast e estamos aqui para conectar e falar de coisas reais. É o que acontece no dia a dia. Não vamos inventar. E eu agradeço a todos por vocês estarem assistindo. E se você busca crescer sem se destruir, esse podcast é para você. Siga a gente nas redes sociais. Body_Cast e no YouTube também. Body_Cast. Aproveitem. E se tiver alguma dúvida, mandem no inbox do Instagram, que a gente vai colocar quando os convidados estiverem aqui também. Então, todas as dúvidas podem mandar que a gente vai sanar para vocês. Você ouviu e assistiu Bodycast, com Guto Espinosa e Luísa Cecília. Corpo forte, mente forte.